Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 1. Nesta noite eu quero falar sobre o Logos que saiu de Deus. Gênesis, capítulo 1. Versículo 1 e 2 apenas. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos prestar atenção na leitura da palavra e também na exposição da pregação, e também os irmãos podem anotar, fazer suas anotações, anotar as escrituras, anotar também os parágrafos da mensagem. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o Logos que saiu de Deus. Os irmãos acharam? Amém. No livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio, ou começo, ou início. E quem escreveu o livro de Gênesis foi o profeta Moisés. Moisés escreveu 5 livros: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Moisés escreveu o Pentateuco do Antigo Testamento. Os irmãos já acharam? Amém. Vamos então ler as Escrituras. É um estudo um pouco profundo, principalmente para aqueles que estão chegando agora. Um pouco difícil, mas se a pessoa estiver na atitude e no espírito da palavra, Deus pode ir abrindo cada vez mais o entendimento. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, aqui nós encontramos com Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Nós sabemos que nós alimentamos da Tua palavra, esta palavra que nos alimenta, essa palavra que nos fortifica, esta palavra que nos dá vigor, que nos anima. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai. Já passamos pelo período de louvor, período das ofertas, e agora vamos para o período mais esperado, período pela qual nós saímos das nossas casas, que é de ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, toma controle de cada um nessa noite. Toma controle de cada espírito, que o Senhor possa manter a atitude no nosso meio, de ordem, na Tua presença. E assim, Pai, o Espírito do Senhor ter a preeminência da palavra no nosso meio. Ajuda cada um, à medida em que nós falamos, à medida em que nós expomos a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ontem nós estivemos em Birité, no bairro de Jatobá, e nós falamos sobre a forma bíblica correta de receber o Espírito Santo.
forma correta e bíblica de receber o Espírito Santo. Já até passou na rádio, não sei se alguém ouviu. E lembrando que no segundo domingo, dia 9, nós teremos a Santa Ceia. Dia 9 de agosto, teremos a Santa Ceia do Senhor. E dia 8 nós teremos batismo bíblico, batismo nas águas, batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando também aos irmãos sobre o especial, sobre a viagem para o encontro regional lá de Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Os irmãos, já dei a notícia, já informei sobre a parte da passagem para a Santa Ceia, no dia 9, para a gente ficar mais tranquilo e também, todos também, né? E creio eu que será de grande bênção, de grande valia. Depois que passarmos o encontro, quando vocês voltarem, vocês vão pensar assim: por que nós não estávamos fazendo isso mais tempo? Vocês terão esse sentimento, creio eu, se vocês tiverem o espírito da coisa correta. Muito bem. O Logos que saiu de Deus. Pastor Vanderlei, existe esta palavra Logos na Bíblia? Não. E então, por que o Senhor está expressando essa palavra em cima do púlpito? Uma palavra que nem existe na Bíblia. Eu estou fazendo as suas perguntas. A palavra Logos é um termo teológico que define a primeira forma de Deus. Você sabe que Deus é espírito. E um espírito, ele é informe, não tem forma. E quando Deus, na sua infinita eternidade, ele quis dar alguma forma, quis se parecer com algo, foi quando ele entrou no Logos. Foi quando ele se expressou. A palavra Logos significa expressão. A palavra Logos significa aquilo que foi expressado. Quem está entendendo? Logos é expressão. Aquilo que foi expressado. A expressão que sai. A expressão que saiu de Deus. Por isso que é um termo teológico. O irmão Brana, ele usou essa palavra Logos em várias mensagens, que é um termo teológico para definir uma forma de Deus antes mesmo de Deus se tornar carne. Como também outras palavras que ele usou, por exemplo, parúzia. Ele usou essa palavra, que é um termo teológico, para a vinda, para a presença. Ele usou a palavra epifaneia, que é um termo de aparição com luz, luminosidade. Ele usou também outro termo chamado teofania, que quer dizer um corpo. Também usou a palavra zoe, que também é um termo que significa vida, vida que saiu de Deus. Quem está me entendendo isso? Essas expressões você já viu na mensagem do Umbrano, já? Então são expressões técnicas, teológicas, pelas quais identificam uma posição na palavra. Então, ou seja, definindo o que significa Logos.
O nosso tema nessa noite é o Logos que saiu de Deus. Então, o que foi que saiu de Deus? O que saiu de Deus foi a expressão, a palavra. A palavra saiu de Deus. Pastor, se Deus é Espírito, a palavra tem que sair de uma boca. Porque se vocês notaram, eu li só Gênesis 1, 2. No versículo 1 e 2 ele não fala nada. No versículo 3 ele começa a falar. Haja. Foi a primeira expressão que saiu de Deus. Haja. Então, se ele é Espírito, e então a palavra saiu, tinha que ter uma boca. E boca não tem, e Espírito não tem boca. Espírito é intangível, é informe. Mas Deus é Deus, amém, irmãos? Nós não podemos esquecer isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Agora, no livro de São Mateus, capítulo 4, verso 4, diz que nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De todo logos. Logos é a expressão, logos é a palavra. Os irmãos estão entendendo? Então, o que é que pode sair da boca de Deus? A não ser a palavra. O que é que pode sair da boca de Deus? Uma vez eu fui questionado sobre aquela ordem que Deus deu para os capitães de Josué. É claro que Deus deu primeiro para Josué. Josué passou para os outros capitães, para chegar lá em Canaã e matar todos os cananeus, os filisteus, jebuseus, amorreus, matar todos, mata tudo, mata criança, mata velho, mata velha, mata mulher grávida, mata tudo. Está escrito lá em Josué. Aí alguém falou assim, mas que Deus é esse que faz apologia ao assassinato? Não, Deus não faz apologia ao assassinato, ao crime. A Bíblia diz que nenhum homem tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nenhum homem. Até mesmo o homem se suicidar, ele tirando a sua própria vida, já está terrível para ele. Os irmãos entendendo? Mas quem é que pode dar a vida? Não é Deus? E quem é que pode tirá-la? É só Deus também. Amém? Agora, eu não vou questionar Deus. Aí uma mente polida, uma mente dessas contemporâneas, fala assim, então Deus foi o autor, ou seja, Deus foi aquele que implantou ou motiva, o motivador desses assassinatos. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Deus não mandou Caim matar Abel. Deus não mandou Caim matar Abel. Caim, por inveja, por não ter aceito a revelação, por não ter aceito a sua oferta, ele ficou com inveja por Deus ter atentado pelo seu irmão Abel. Por isso ele o matou. Os irmãos estão entendendo? Agora, o que sai da boca de Deus? Bom, pode sair da boca de Deus bênção e também pode sair maldição. Alguém poderia pensar assim, não, mas na boca de Deus só sai bênção. Está errado. Da boca de Deus não sai só bênção.
Se Deus que é infinito, Deus que é Deus, da boca dele sai bênção e maldição, e nós que somos finitos, pessoas finitas, que tem princípio, meio e fim, quantas coisas que nós falamos, hein? Quantas coisas que você fala, e às vezes fala sem pensar, fala sem ter analisado primeiro, sem pensar primeiro. Mas Deus não fala as coisas sem pensar. Deus não fala as coisas sem ter pensado. Não, Deus não é como nós. Você pode observar que lá em Deuteronômio, ele diz o seguinte: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção será que toda vez que ouvir minhas palavras, ouvindo e praticando, essa é a bênção. Mas a maldição que, ouvindo minha palavra e não obedecendo, aí está a maldição. Não é assim, irmãos? Então, ele diz que estes coloco diante de vós a vida e a morte. Por exemplo, vamos pegar essa Bíblia. Ela não é a palavra de Deus? Ela não é Deus? A mesma palavra que me salva é a mesma palavra que me condena. Entendeu agora? Amém. As mesmas águas que subiram a arca para flutuar Noé do juízo, foi as mesmas águas que mataram todos os ímpios pecadores. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz que quando Deus fez o sol, ele disse: é bom. É bom. Mas esse sol é bom só para os bons ou esse sol é bom também para os ruins? É bom também para os ruins, não é, irmão? A mesma chuva que cai para molhar o trigo também abençoa o joio. Então observe que o que sai da boca de Deus é a palavra. É a palavra que sai. Vamos pegar a Bíblia, eu quero que vocês peguem suas Bíblias, o livro de Apocalipse. Vamos prestar atenção. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. Apocalipse 1, 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Que espada é essa? Amém? A palavra. Não é uma espada como os testemunhos de Jeová fazem naqueles desenhos deles, naqueles folhetos que eles entregam na rua. Uma lâmina e uma espada saindo da boca de Jesus. Não é. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o que Paulo disse? Que a glória de Deus brilha na face de Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora no mesmo livro, continua em Apocalipse 2, versículo 12. Apocalipse 2, 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casamento, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é que tem a espada aguda de 2 fios? Deus. E quem é Deus? Ele é a palavra. Amém, irmãos? O que sai da boca de Deus não é a palavra? Vamos pegar também Apocalipse 19, versículo 15. Ainda não entrei no assunto ainda. Estou apenas fazendo uma plataforma
para os irmãos entenderem. Apocalipse 19, versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Vejam bem, não vai ser um troiano, não vai ser um alexandrino, não vai ser um Aquiles, não vai ser um Hércules que vai sair aí com a espada e matando o povo aí. O que sai da boca de Deus é a palavra. Amém? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Isso quer dizer julgamento. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Amém? Então observe bem que a palavra que sai da boca de Deus mata. Você fala assim: peraí, pastor, essa Bíblia aqui é a palavra de Deus? É. Mas se eu ler ela sem revelação, ela para mim é uma letra, e a letra mata. Mas se eu ler com revelação, o Espírito vivifica. Amém? Então observe bem que você pega Gênesis 1 até o versículo 3. Disse Deus: haja. A palavra que saiu de Deus. Aí você pega São João 1, Evangelho. No princípio era o verbo. O que significa verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos pegar o contrário. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, sendo que o Logos era o próprio Deus. Amém, irmãos? Então observe que a palavra Logos é um termo teológico que expressa uma forma. Por exemplo, Israel saía do Egito e só eles ouviam Moisés. Como que eles provavam que Deus estava falando com Moisés? Quando a coluna de fogo estava sobre eles. Amém? Aí vem o irmão Branco e diz: e aquela coluna de fogo é uma forma pela qual Deus se mostrava que estava no meio deles. Amém? E aquela coluna de fogo era o Logos. E aquela coluna de fogo se tornou carne e habitou em nosso meio. Amém? Então observe bem, na mensagem A Semente Não Herda com a Palha, estou com ela aqui, parágrafo 32. Vocês que são leitores da mensagem, preste atenção. A fé para o rápido está nas mensagens. Você tem que ler as mensagens. 32. Como no princípio Deus habitava só, porque Ele era o eterno. Ele nem era Deus, porque Deus, a palavra Deus, é um objeto de adoração. E não havia ninguém para adorá-lo. E o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, isto, qualquer um sabe que ele era o anjo do Senhor, ou a palavra do Senhor,
que seguiu os israelitas pelo deserto, o anjo do concerto, o Logos que saiu de Deus. E então esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Amém, irmãos? Agora estamos em São João 1. Ó, você vê. Estávamos lá em Gênesis 1. E agora estamos em João 1, Evangelho. Vê? Aí está. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. E agora, como ele entregou sua vida por nós, então seu Espírito volta sobre nós. Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém? Ele quis dizer o que com isso? Veja, Deus entrou no Logos, uma forma para ele poder se apresentar. Do Logos, coluna de fogo, uma forma para o povo de Israel ver quem que Deus estava seguindo. Da coluna de fogo, carne. Amém, irmãos? Aí o que Deus faz? De carne ele volta para a coluna de fogo. Se apresenta para Paulo no caminho de Damasco. Aí esse mesmo Espírito que aparece para Paulo, dizendo: eu sou Jesus. Esse mesmo Jesus está dentro de nós nessa noite. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém? Não é 3 pessoas dentro de nós. Aleluia. É uma pessoa. Glória a Deus. É a pessoa de quem? De Cristo na igreja. É a pessoa de Cristo. É a terceira manifestação tríplice de sua manifestação entre nós. É a sua terceira forma de se relacionar conosco. Espírito Santo, Cristo. Cristo na igreja é a pessoa de Cristo na igreja. Cristo em nós é a pessoa de Cristo na igreja. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Jesus em carne. Olha para mim. Jesus em carne é a pessoa de Deus. Cristo na igreja é a pessoa de Cristo na igreja. Os irmãos estão entendendo? Prestem bem atenção. Paulo disse, Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus. Por todos ele é Pai, ou seja, acima de todos ele é Pai, por todos na cruz do Calvário ele foi Filho, e em todos ele é o Espírito Santo. Amém? Um só Deus, que é sobre todos, no Antigo Testamento, coluna de fogo guiando o povo de Israel. Por todos já se feito carne e habitando entre nós para morrer. E em todos, quando ele volta na forma de Espírito e entra dentro da igreja. Amém, irmãos? Não 3 pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então, a palavra, que é o próprio Deus, ela se encarnou. Aleluia. O Logos que saiu de Deus se encarnou. Quando Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus, ele quis dizer o seguinte, que ele não voltaria pelo que ele era lá no princípio, antes de Gênesis. Ele não voltaria para aquele sentido. Ele voltaria para aquela mesma forma que ele estava guiando o povo de Israel, que era a coluna de fogo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. É tanto que quando Saulo foi manietar, foi levar cordas na mão para trazer para Jerusalém alguns discípulos manietados, amarrados, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, com aquela grande coluna de fogo que era a mesma que guiava o povo de Israel no Egito. E quando ele viu aquela coluna de fogo, ele sendo um estudioso aos pés de Gamaliel, e Gamaliel ensinava que aquela coluna de fogo era o que guiava o povo de Israel, que era Deus. Amém, irmão? Então, na hora que ele viu aquilo, ele disse, quem é, Senhor? E então a voz sai de dentro da coluna de fogo e diz, eu sou Jesus a quem tu estás me perseguindo. Então, quando ele disse em carne, vim de Deus e volto para Deus, ele disse,
Vim daquela forma e estou voltando para aquela forma. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Então eu quero que vocês prestem atenção que existe um fator que as pessoas às vezes ficam um pouco pensando. Bom, pastor Vanderlei Costa, vamos supor que alguém tem essa pergunta, mas vamos supor que alguém lá na rádio vai ouvir o programa e vai fazer a pergunta. Pastor Vanderlei, durante a dispensação do Espírito Santo nas eras, desde quando o Espírito Santo caiu de Pentecoste até agora, são 2000 anos. Essa é a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja, Cristo na igreja, a esperança da glória. Se esse Espírito Santo é Deus e ele se converteu na coluna de fogo, presta bem atenção no que eu vou dizer. Colossenses, Paulo disse: toda a plenitude habitou corporalmente em uma pessoa só. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, a plenitude poderia habitar neles. Só em Jesus, amém, irmão? Toda a plenitude habitou corporalmente nele. Só que aquele corpo foi gerado. Ele foi gerado, teve um princípio. Cresceu, envelheceu e morreu. Quando ia fazer 72 horas que aquele corpo estava na tumba, antes de completar 72 horas, o corpo entraria em corrupção. As células se corromperiam e a água desceria. Davi tinha falado que o seu santo não veria corrupção, ou seja, o corpo não seria corrompido. Quem está entendendo, irmãos? Mas antes dos 3 dias, ou antes de completar 72 horas, ele voltaria novamente, ressuscitaria. Mas quando ele ressuscitou com o corpo glorificado. Aí você fala assim: pastor, se o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja e Jesus é Deus, nesses 2000 anos temos que ter um intercessor. Um intercessor, porque a Bíblia diz: não há outro mediador, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, quando ele estava aqui na terra, ele ressuscitou com o corpo glorificado. E quando ele subiu, ainda subiu com o corpo glorificado. Este corpo glorificado é o corpo de Deus. Porém, Deus não está preso a esse corpo, porque Deus ele pode estar em todos os lugares. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então preste atenção. Vejam bem, Jesus, quando estava aqui na terra, ele tinha corpo, alma e espírito, certo? Não foi o espírito do homem Jesus que morreu. Foi? Foi. O espírito, Deus, não morre. Deus não morre. Mas o espírito do homem chamado Jesus morreu, porque ele tinha corpo, alma e espírito. Deus, sendo espírito, jamais poderia morrer. Por isso que ele tinha que morrer em carne. Amém, irmãos? Quando ele morreu em carne, a vida do homem, Jesus, foi entregue. Porque não tem amor maior do que este, do que o seu próprio amigo dá a sua própria vida pelos seus amigos. Quando fala a vida, está falando a vida dele, a vida que ele tinha, a vida pela qual ele dormia, pela qual comia, pela qual cansava. Esta vida, não aquela vida eterna que nunca cansa, que nunca come. Quem entendeu, irmãos? Isso é profundo, isso não é leite desnatado. Então o que acontece? Então o corpo de Deus, Deus não tinha um corpo, então ele fez o Logos, então entrou no Logos, a primeira expressão, do Logos, coluna de fogo, o povo sabia que Deus estava sobre o povo. Dessa coluna de fogo ele veio ser carne, certo? Então Deus teve um corpo, ele emanou, Emanuel, Deus conosco, amém, irmãos? Isaías 7,14.
Mateus 1:23. Então nós temos Deus Emanuel, Deus conosco. Porém, Deus não poderia viver eternamente neste corpo, porque ele teve princípio quando nasceu e teve fim quando morreu. Deus precisava desse corpo ressuscitado, glorificado, para ser o seu corpo eterno. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Por isso que enquanto nós estamos aqui, enquanto o último eleito não entrar, este corpo glorificado que subiu, ele continua intercedendo sendo homem. Sendo homem. Há um mediador entre Deus e os Jesus Cristo, homem. Enquanto tem um homem aqui, uma mulher, ele ainda continua sendo homem, porque ele sendo homem, sentiu na pele as mesmas coisas que você sente. Mas quando tudo acabar, quando o Espírito Santo terminar sua obra aqui na terra, levantando a noiva do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito Santo volta naquele corpo, amém, irmãos? E aí veremos ele como ele. Os irmãos entenderam agora? Amém? Jesus não vai chegar para mim e para você e dizer, deixa eu apresentar meu pai. Ele não vai fazer isso. Vocês que esteve na terra tanto falando do pai, eu vou apresentar isso para você aqui agora. Não. Jesus não vai apresentar o pai dele não para ninguém não, mano. Ele é o pai, amém, irmão? Ele é o pai. Só que tem uma coisa que a Escritura jamais poderá permitir você fazer. Ainda continua. Mesmo você nunca tendo pecado, mesmo você sendo ressuscitado com o corpo glorificado, mesmo você nascendo de novo, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, mesmo você lá nas bodas, e mesmo você no milênio, e mesmo você naquela grande cidade santa que desce do céu, você ainda não poderá ver Deus como Deus é. Amém. Porque Deus é Espírito, e o homem jamais poderá ver Deus e ficar vivo. Mas como ele está dentro de um corpo, ele tem um corpo, amém, irmãos? Amém. Nós veremos ele, porque Deus habita na face de Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, amém, irmãos? É a mesma coisa, antes de você ser carne, você era o quê? Um espírito. Mas para onde você vai, o seu espírito vai? Já pensou, eu digo para o irmão Adão, irmão Adão, eu te convido para vir aqui almoçar em casa. Você vem? Ele diz, vou. Aí eu falo assim, vem só seu espírito, deixa o corpo lá. Não tem jeito. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? O corpo sem o espírito está morto. Então, observe bem que as pessoas não entendem, principalmente os dualistas, os trinitarianos, fazem uma bagunça. Faz um caldo quinó, né? Quinó. É um nó danado. Então, observe bem. No parágrafo 72 da mensagem... Não, 79 da mensagem A Semente Não É com a Palha, diz o seguinte. Ele era Deus, o Logos, a palavra que saiu de Deus. Quando ele começou a pairar sobre a terra, nós lemos Gênesis, a pairar sobre a terra, e produziu vida marítima, quando o Espírito de Deus, o Logos, a palavra que Deus disse, haja, e lá se foi o Logos, que é a palavra, e a palavra começou, porque tudo isso estava no Logos, a palavra de Deus toda, a Bíblia toda, para cada era, e como o Logos começou a respirar sobre a terra, vida marítima surgiu, e desenvolvendo a vida dos pássaros, continuando até a vida animal, e finalmente surgiu algo na representação, ou parecia aquilo que estava passando ou pairando sobre isso. Deus fez um homem à sua imagem. Deus estava fazendo algo que se parecesse com ele, mas o que ele fez? Ele fez o homem espírito. Esta é a imagem de Deus. Ele não fez o homem carne. Carne não é a imagem de Deus? Amém, irmãos? Parágrafo 79. Os irmãos estão entendendo? Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. A Bíblia diz, Jesus quando estava na terra, ele ficou observando, talvez ali, um pequeno restaurante.
E na hora da comida, na hora do almoço, uns fariseus ficavam assim, você sabe como é que é, né? É igual a mensagem. Na mensagem tem uns que ouvem pelo rádio, vêm por curiosidade. Outros vêm porque não, é isso mesmo, é verdade, mas nunca tomam posição. E outros vêm só para criticar, só para falar mal, só para falar isso, ver defeito, aquilo outro tudo. E havia alguns fariseus que ficavam, todo lugar que Jesus ia atrás, mas ia com um caderninho na mão para anotar e ver todos os defeitos para mostrar para Anás e Caifás. Aí um dia, na hora do almoço, na hora da comida, na hora que ofereceu o pão, todo mundo vapo. Aí os fariseus disseram, peraí. Os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, não? Falta de higiene essa. Seus discípulos não lavam, não? As mãos antes? Claro. Ninguém está defendendo aqui a falta de higiene. Ninguém aqui está defendendo a falta de higiene, né? Já pensou? Tem gente que dá um espirro, e sai aquele tanto de catarro assim na mão, assim. De repente, encontra, oi, irmão, como é que você está? Então pega. Uma vez um rapaz ficou no banheiro quase 30 minutos, só jogando água na torneira. Ele ia usar o banheiro, usava o banheiro. Aí lavava as mãos, aí jogava água em cima da torneira, para poder desinfetar, né? Para poder fechar, para sair com a mão limpa. Mas ele esqueceu que tinha que abrir a porta do banheiro, a porta estava fechada. Ele voltava, lavava de novo. E jogava água na torneira e lavava e fechava. Mas ele tinha que abrir a porta do banheiro, estava fechada, a porta do banheiro estava suja, tinha que voltar de novo. Como é que faz então? Então observe bem que Jesus olhou para eles o seguinte: Jesus não estava defendendo a falta de higiene, não estava, mas Jesus conheceu o espírito que estava dentro deles. Os irmãos entendendo? Amém. Jesus não estava defendendo a falta de higiene, ele estava vendo, era o espírito que estava dentro deles. Ele disse, hipócritas, não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai da sua boca que contamina o homem. Os irmãos entendendo? É o que sai da boca dele. Uma palavra mal colocada coloca uma família em guerra. Uma palavra mal colocada destrói a igreja. Uma palavra mal colocada destrói casamento. Uma palavra mal... A palavra tem poder, amém, irmãos? A palavra tem poder. Você fica falando assim pro seu filho, você nunca vai chegar nisso, você é burro demais, você nunca vai dar certo nisso. Vai falando para você ver, vai falando. E lá na frente você vai ver o seu filho faltando somente berrar igual um burro. Porque tanta palavra que você colocou. Os irmãos estão entendendo? Agora Deus, irmãos, você acha que Deus é igual a nós? Que engole qualquer coisa? Não tem essa expressão aí no mundo. Eu sou o seguinte, eu sou uma pessoa seguinte, eu não engulo qualquer coisa não. Quando ele fala engolir, não é comer coxinha, não é comer pão, não é comer... Engolir é palavra. Quem está entendendo, irmãos? Pode ser doutrina, pode ser um ensinamento. Eu não engulo qualquer coisa não. E você acha que Deus vai engolir? Se você, de baixo escalão, fala isso, imagine Deus. Você acha que Deus vai engolir qualquer coisa? Irmão, Deus pode até experimentar e não engolir. Você quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias? Apocalipse capítulo 3. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aleluia. Apocalipse 3, falando da última era, que é a nossa era. Que é essa nossa era depravada, era ignorante, era de religiosismo, era de igrejismo, era de denominações, era de mundanismo nas igrejas. Tem nome de que vive, mas está morto, está cego, que precisa de colírio, está nu, precisa de vestimenta. A sétima era da igreja é a nossa. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, 3,14 de Apocalipse. Isto diz amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, pois, és morno e não és nem quente nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca. Você acha que Deus engole qualquer coisa? Você acha que Deus engole qualquer doutrina? Qualquer adoração? Qualquer louvor? Qualquer apresentação? Você acha que Deus engole? Você acha que Deus vai engolir esses crentes, esses evangélicos, que durante a semana parece mais com o mundo, parece mais com pessoas do mundo, e que de final de semana ele muda todinho, ela no meio da semana está usando batom, está usando calça comprida, está usando short, está dançando funk, está tudo, está com aquela coisa toda, e no final de semana, no domingo, ela entra no vestidão, entra numa roupa bonita que parece crente, e chega no culto, vai cantar, vai adorar. Você acha que Deus vai engolir isso? Deus vai engolir! Deus não engole qualquer coisa, não. Verdade. Aleluia. Aí nós fica o dia todo, faz isso, faz aquilo outro, tem brincadeira boba, brincadeira feia, fala coisas esquisitas, fala gíria, os jovens, chega o que for, brinca de bola, e fala palavrão, e irrita, e xinga, e não sei o quê, e depois pega a guitarra, e eu pego o microfone, vou pregar, o irmão pega o microfone, vai cantar, e assim por diante. Nós somos o que somos durante o dia, e nós somos de noite, e aparentamos uma piedade, uma aparência de piedade. Você acha que Deus vai engolir qualquer coisa? Você acha que Deus engole? Vomita. Sabe o que significa para vomitar na Bíblia? Reprovar. Não é que Deus vomita. Vômito de Deus da sua boca é reprovar. Ele reprova aquilo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí você fica lá no Facebook, fazendo besteira, postando vídeo esquisito, baixando vídeos estranhos, baixando isso, baixando aquilo outro, falando coisinha, falando gíria, metendo pau no vizinho, metendo pau na vizinha, metendo pau no pastor, na igreja, na esposa do pastor, e não sei o que, no irmão, falando mal do governo, amaldiçoando o presidente, amaldiçoando os governos, e não sei o que, e amaldiçoando os filhos, e xingando, e falando. Aí, hora do culto, deixa-me entrar dentro da minha câmara secreta, deixa eu entrar, agora eu vou atuar de outra maneira. Antes eu estava fazendo um papel, agora eu vou atuar diferente. Você é um ator, e o mamãe disse que isso é um fariseu. Verdade. E aí você vem e canta bonito, e maravilha, e bate palma, e graças a Deus, e mas como foi maravilhoso. E Deus vai engolir qualquer coisa? Ele vomita. Será que ele não está vomitando nem a minha pregação nessa noite também, não? Ah, pastor, impossível. Pode ser todo mundo aqui, menos o senhor. É mesmo? Pode ser qualquer um de nós, menos o senhor, pastor. É mesmo? E o que Hebreus diz, capítulo 11? Capítulo 13, se não me engano. Que o pastor é o que mais é carregado de fraqueza. Tempo não dá para ir mais, não. Irmão. Sabe? Tem hora que eu fico assim olhando, sabe? Tem hora que eu fico assim, não aqui na nossa igreja, não sei, se tiver a gente vai falar sobre isso um dia. Mas tem hora que eu fico olhando assim, certos comportamentos de certos jovens, de homens, de mulheres, de outras igrejas, da mensagem, assim. Tá quase imitando o sistema, quase parecendo denominação. Quase, pai. A única diferença é a mensagem. Sabe? E
E ministro, e você fica vendo ministro, brincando de pregador, brincando de ser líder, não tem responsabilidade nenhuma, coloca qualquer pessoa em cima do púlpito para pregar, coloca qualquer pessoa em cima do púlpito para falar alguma coisa, sabe? Não quer ver se aquela pessoa tem uma vida pelo menos mais digna de subir no púlpito, se ela é um dizimista fiel, se ele obedece à palavra, se ele tem uma vida mais exemplar. Coloca qualquer pessoa em cima do púlpito para fazer qualquer ofício na igreja, até mesmo para tirar uma oferta, até mesmo para pregar. Pastores que são crianças infantis, que não está nem aí. Esses sim, esses vão pagar caro por ter dirigido a igreja relaxadamente. Obreiros fraudulentos, que não está preocupando com a qualidade do espírito da igreja, mas está preocupando com a quantidade de pessoas dentro da igreja. Verdade. Em outras palavras, você chega lá no Oiapoque, se ele chega um cliente, opa, vem aqui, fazemos qualquer negócio, tem pastor desse jeito, fazendo qualquer negócio para ter gente na igreja. Fazemos qualquer negócio para ter fulano na nossa igreja, para ter Beltrano, para ter Ciclano, fazemos qualquer negócio. Aí não olha direito, não presta atenção, não discerne o espírito da pessoa, não discerne nada, não quer saber o que tem, não quer saber o que ele vive na praça, não quer saber o que ele faz na firma, não quer saber o testemunho que ele tem da boca dos outros na empresa, na rua, na vizinhança, não quer saber nem qual é o testemunho que sai da boca da esposa. Pastores, ministro, virou denominação. Certos grupos viraram denominação, é uma vergonha. Mas Deus está vomitando. Você acha que Deus engole esse tipo de coisa? Deus não engole, não. Deus não engole qualquer coisa assim, não. Na mensagem Perguntas e Respostas número 2, para nós terminar, porque é muita coisa, não dá para ir mais, a hora já foi. 107 para nós terminarmos. 107. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Veja bem, Deus ainda não é a coluna de fogo. A coluna de fogo é apenas uma forma que Deus está dando para poder mostrar que ele está ali. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Entendeu, não é coisa? Então, veja bem. O Logos, a qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus, quando Deus se converte à forma em que podia ser visto, ele não podia ser visto em espírito, mas quando ele se dá a conhecer na coluna de fogo, então ele pode ser visto, mas a coluna de fogo ainda não é ele. Isto era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo do Deus Pai. O Logos que esteve sobre Israel era santo, não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. Este Logos entrou dentro de um corpo. Amém, irmãos? Se tornou carne. O homem foi feito à imagem de Deus, mas a primeira imagem de Deus é espírito. Amém, irmãos? Amém. A segunda imagem de Deus que ele quis ser foi carne. Amém? Amém. Vê? Então ele veio na segunda imagem, que é carne, se tornando um de nós. Então foi Deus conosco, para redimir o homem que havia caído. Vê? Isso, quando aconteceu, uniu a Deus e ao homem. Os céus e a terra se beijaram. Os céus e a terra se abraçaram. Ou seja, Deus se tornou homem. Amém, irmãos? Vê? Deus e o homem se abraçaram. Paternidade e filiação. Quando logo se encarnou e habitou
em nosso meio. Amém? Em nosso meio. Para nós terminarmos, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 52, ele diz o seguinte, veja, Deus é a palavra. Veja, Deus é a palavra. E Jesus sendo a carne, isto é uma revelação de como a palavra foi manifesto na carne humana e revelou a nós. 54. Jesus disse, as escrituras falam de mim. Toda aquela verdadeira revelação da palavra se concluiu em um corpo humano e Deus colocou carne ao seu redor. Esta é a razão pela qual ele foi chamado de filho. Amém, irmãos? A razão pela qual ele se refere a pai, ora, isto é simplesmente se você deixar que Deus coloque isso dentro da sua mente. Deus revelado num corpo de carne. De espírito a logos, de logos a carne. Amém, irmãos? Veja bem. Os irmãos estão entendendo? Então, presta bem atenção que depois que a noiva for subir no rapto, depois que Jesus efetuou a redenção, tomou um nome que é acima de todo nome, um corpo entre os homens, Deus jamais voltará ao que ele era antes do princípio, que era espírito. Ele sempre estará conosco no corpo de carne. Amém? Glorificado. Amém, irmãos? Quando nós for arrebatado, nós não teremos companheirismo com o Espírito. Como é que você vai apertar a mão do Espírito? Você terá companheirismo com o corpo glorificado de Jesus, que é o próprio Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos então agradecer o Senhor Jesus por mais uma porção da sua palavra. Amém? Os irmãos entenderam? Que Deus abençoe cada um.